Parabéns! Você foi selecionado para receber a Bolsa Presidencial de Residente da Universidade Estadual de Utah. O valor desta bolsa é de aproximadamente $32.000. Esta bolsa vale por 4 anos ou 8 semestres. Esse era Tyler Robinson lendo uma carta de bolsa universitária para sua mãe há alguns anos. Agora ele está enfrentando uma acusação de homicídio qualificado no assassinato do ativista conservador Charlie Kirk. Então, o que aconteceu e o que se passa na mente de Robinson? Eu dou uma olhada. Bem-vindos ao Crime Fix. Eu sou Anjanette Levy. Tyler Robinson ficou infame. Ele é um homem de 22 anos que, se for condenado, entrará para a história como um assassino, alguém que levou um rifle para um campus universitário e assassinou a sangue frio uma estrela em ascensão do Partido Republicano. Nós vamos analisar o que pode ter motivado Robinson. O que pode estar acontecendo aqui em breve é realmente difícil para a maioria de nós entender. Esse assassinato foi registrado por câmeras e horrorizou a multidão de milhares de pessoas na Universidade do Vale de Utah, em Orem, deixando a esposa de Charlie Kirk viúva e seus 2 filhos sem pai. Kirk perdeu todo o sangue em poucos minutos e uma caçada de 33 horas se seguiu. Falei com o ex-agente do FBI, Ed Jacobson, sobre a condução dessa investigação. Você sabe, algo assim que acontece, sabe, né? Um evento que acontece desse jeito, é todo mundo trabalhando junto. Autoridades estaduais, locais, federais, qualquer recurso que eles tenham à disposição, eles vão usar rapidamente em uma investigação como essa. O que você acha que estava acontecendo nos bastidores? Nós, obviamente, sabemos que eles estavam analisando os vídeos, as imagens de vigilância, tentando localizar esse garoto, tentando rastrear os movimentos dele. O que mais estava acontecendo? Você acha que a unidade de análise comportamental foi chamada para isso, né? O que você acha que aconteceu? Tudo. Como disse, quando todos ajudam, é isso, equipe completa. Recursos não só do FBI, tenho certeza que o Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives e qualquer outra agência federal também entram com tudo que podem para fornecer os recursos necessários para isso. E você sai e reúne tudo o que puder. Você entrevista o máximo de testemunhas que possam ter visto algo. Você coleta vídeos de tudo que está nas proximidades para tentar rastrear os movimentos. Você simplesmente lança a rede e pega o máximo que puder. Então, claro, todas essas informações precisam ser analisadas. Então, você tem equipes coletando, equipes analisando e tentando montar o quadro o mais rápido possível para levar você num suspeito. Entenda que agora você só tenta encontrar um suspeito. Você não está se aprofundando em ideologias ou qualquer coisa desse tipo. Você só está tentando chegar a uma causa provável para poder fazer uma prisão. Agora, é difícil acreditar que a investigação só está começando agora. Isso, na verdade, é só a ponta do iceberg até chegar à prisão. Agora, é quando você precisa começar a analisar profundamente cada pedaço de evidência disponível depois que você fez essa prisão. Mas é uma questão simples. Eu nem posso dizer que é simples, mas é uma questão de conseguir chegar àquela causa provável de identificar o suspeito, ter evidências suficientes para ligá-lo ao crime e colocá-lo sob custódia. Fale comigo sobre o que vai acontecer agora na investigação. Eles certamente vão querer saber o que acontecia aqui em cima. E eles vão analisar os eletrônicos dele, eles vão conversar. Eles já conversaram com o colega de quarto. Você comentou sobre ideologia. Quero dizer, só as inscrições nas cápsulas e nas balas já me deixam pensando o que estava acontecendo aqui? Porque ele escreveu fascista em uma delas, falou algo tipo, se você consegue ler isso, você é gay, kaká. Quero dizer, parece que tem algumas coisas contraditórias acontecendo aqui. Eu realmente não sei qual é a dele. E você tem que entender que, do ponto de vista investigativo, eles vão revirar cada pedra que puderem e você vai conseguir o que der para conseguir. Mas, no final das contas, isso realmente não importa para o que os investigadores estão preocupados, porque o que importa para eles é provar, além de qualquer dúvida razoável, que ele cometeu esse crime.
Você frequentemente retorna ao caso do Kohlburger, que todos querem entender o motivo. Todos nós gostaríamos de saber o motivo, mas é necessário esperar por algo que talvez você nunca descubra. Você talvez nunca saiba todos os detalhes do que se passa na mente dele. No fim, para fazer nosso trabalho, não precisamos saber disso. Só precisamos ser capazes de apresentar provas suficientes para conseguir uma condenação pelo crime do qual ele é acusado. E esse trabalho já está bem encaminhado. E parece que eles já têm uma pequena montanha de provas na forma De balística. a impressão da palma da mão, se era legível, várias coisas que eles têm em andamento. Certo. Então agora o que você está fazendo é mergulhar ainda mais fundo, porque obviamente você tem o crime que todo mundo presenciou, que foi um homicídio e todo mundo viu. Agora você tem outros códigos que entram em consideração, que podem surgir com mais evidências à medida que eles aprofundam a investigação, mas tudo o que for possível obter vai ser obtido, porque eles vão colocar, como eu disse, toda a força de todas aquelas agências lá embaixo coletando isso. Você vai investigar a fundo a parte eletrônica, é isso que está dizendo? Você vai fazer uma investigação profunda sobre a história desse cara, sobre os padrões dele, sobre os movimentos dele, sobre tudo. Porque tudo isso leva a, você sabe, o fato de quanto tempo ele planejou isso e quanto ele investiu nisso, que é tudo o que você precisa provar no tribunal. O que vai se tornar muito importante à medida que essa investigação avança é talvez o que Tyler Robinson estava fazendo online. E o que será importante se os promotores realmente buscarem a pena de morte são os fatores agravantes. Nós já ouvimos um pouco sobre isso do governador. Então, a área ao norte da Campus Drive Road, onde o suspeito atravessou, você viu um pouco disso no vídeo que divulgamos ontem à noite, consiste em uma área gramada com árvores na borda do campus da UBU. Os investigadores descobriram um rifle de ferrolho enrolado em uma toalha de cor escura. Foi determinado que o rifle era um Mauser modelo 98, calibre 30.6, rifle de ferrolho, calibre 30.6. O rifle tinha uma luneta montada em cima dele. Os investigadores observaram inscrições que haviam sido gravadas nas cápsulas encontradas com o rifle. Inscrições em uma cápsula diziam, observa saliências, ou em maiúsculas. O que é esse ponto de interrogação? Inscrições nas 3 cápsulas não disparadas diziam, ei, fascista ponto de exclamação, pega ponto de exclamação. Símbolo de seta para cima, para a direita e 3 setas para baixo. Uma segunda cápsula não disparada dizia, o bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau. E uma terceira cápsula não disparada dizia, se você está lendo isso, você é gay, kkkk. Então só por aí você já percebe uma grande premeditação. Tyler Robinson era um bom aluno quando jovem. A mãe dele se orgulhava do média de notas 4.0 no ensino médio e dos 34 de 36 no teste de admissão universitária americano. Ele tinha uma bolsa de estudos para a faculdade, mas só frequentou a Utah State University por um semestre no outono de 2021 antes de tirar uma licença. Leis federais de privacidade impedem a universidade de dizer o que aconteceu. Então, para tentar aprofundar um pouco mais nisso, eu trouxe uma especialista, a doutora Daniela Buber, que já esteve comigo muitas vezes antes. Ela é uma psiquiatra forense que lida muito com jovens. Então, doutora Buber, qual é a sua reação a esse caso de Tyler Robinson, um jovem de 22 anos que já foi um aluno exemplar, com média 4.0? Acho que a mãe dele se orgulhava dele no Facebook quando ele era mais novo, e agora ele está sendo acusado do assassinato qualificado de Charlie Kirk. Já vimos isso antes. Existem muitas peças faltando. Há coisas que não sabemos. Mas, sabe, quando você olha para uma situação como essa, percebe que o clima está muito tenso neste país. Há muito extremismo, muito tribalismo, política de identidade. Mas vamos ser honestos, sabe? Estamos expostos a tudo isso o tempo todo. A maioria das pessoas não é violenta, nem tenta atirar em alguém com um rifle. Existem características únicas nesse indivíduo que o colocam em risco de agir assim. Existem vários modelos que analisam isso. Se analisarmos por uma ótica psiquiátrica, vemos fatores predisponentes como traços narcisistas ou antissociais. Havia histórico familiar de doença mental, falta de apoio social.
Depois, analisamos quais são os fatores precipitantes, certo? Radicalização política, fatores estressores agudos, houve perda de emprego, dificuldades financeiras ou problemas acadêmicos, ele foi rejeitado em algum tipo de relacionamento interpessoal e fatores de perpetuação como a bolha das redes sociais, sensação de isolamento, rigidez cognitiva ou falta de habilidades para resolver problemas. E havia alguns fatores de proteção, certo? Ele tinha o que acreditamos ser uma família que o apoiava. Ele tinha acesso a serviços de saúde mental e, nesse caso, havia algum histórico de doença mental. E, claro, sabemos desse informante que veio pela própria família para avisar as autoridades que ele era o suposto autor desse crime. Isso não ajudou a prevenir o crime, pois ocorreu depois, mas facilitou claramente sua captura. Uma das coisas que realmente despertou meu interesse, sabe, é que estou tentando entender o quadro completo aqui. E ainda estamos tão no começo de tudo isso. E mesmo que esse garoto explicasse por que fez o que fez, se ele de fato for o cara, e parece que ele é, e ele for condenado, isso nunca vai fazer sentido pra gente. Não fará sentido pra mim nem pra você. O que mais me chama a atenção é que ele tinha uma bolsa incrível na Universidade Estadual de Utah. Ele contou para os pais sobre isso. Ele foi para lá no outono de 2021. Ele era estudante de pré-engenharia. E a escola me disse que no outono de 2021 ele pediu uma licença. Não podem me informar o motivo por causa da FRPA. Mas ele vai embora e nunca retorna. Falta um pedaço, né? Algo aconteceu lá. Algo aconteceu. Isso nós não sabemos. Ele estava usando substâncias? Ele foi rejeitado em algum tipo de relacionamento romântico? Nós não sabemos. Mas o mais interessante sobre esse caso e esses casos em geral é onde alguém dá o salto de adotar essa ideologia política e se radicalizar para a violência, certo? Porque a raiva é o começo. A violência não começa com a raiva. Ela começa quando a mágoa encontra a justificativa. E para mim, isso é o mais interessante nisso tudo, que é você ter alguém que foi radicalizado, que provavelmente estava olhando as redes sociais, estava envolvido nessa câmara de eco, onde todas essas ideias eram reforçadas. Mas dar esse salto de simplesmente adotar uma ideologia para realmente cometer um ato tão horrível e violento, para mim, essa é a parte mais interessante. Realmente é. E isso está me dando uma espécie de déjà vu, se você quiser, de Luigi Mangione. Quase parece ter alguns aspectos de imitação. Temos alguém, sabe, cometendo um homicídio, planejando tudo. Temos as gravações nas cápsulas das balas. Temos, sabe, uma tentativa de disfarçar, sabe, a roupa e tudo, o chapéu. Ele aparece com uma roupa e sai com outra. Então, tem coisa acontecendo aqui. Quero dizer, tem uma premeditação séria acontecendo aqui. Planejamento, organização, tentativas de ocultar o crime. Ele foge, obviamente. Então, isso não é algo que ele decidiu fazer de repente, ao acordar de manhã. Ele já pensava e planejava isso há muito tempo. É algo extremamente perturbador. Você mencionou a radicalização aqui e o fato de estar nessas câmaras de eco. Sabemos que ele estava no Discord e já ouvimos que falava sobre isso lá. O colega de quarto dele mostra algumas mensagens disso para a polícia. Essas salas de bate-papo podem ser uma loucura. Quero dizer, estou chamando de sala de bate-papo. É basicamente isso. Mas, sabe, o Discord pode ser um lugar bem louco. Pode ser um lugar realmente ruim, dependendo do que está acontecendo aqui na sua cabeça. Há também a questão dos videogames nisso. E não sabemos o que ele lia. Acho que saberemos mais sobre isso. Mas sabemos que esses cartuchos de bala, aparentemente, estavam gravados com frases antifascistas. Sabe, um deles dizia, ei, fascista, pega essa. Outro era, ó, bela tchau, tchau, tchau. Quero dizer, isso aparentemente é algum tipo de grito de guerra antifascista. Se você ler isso, você é gay, kkk, rindo muito. Todas essas coisas malucas. Eu fico simplesmente pasma com isso. Então, o que isso diz pra você, doutora Buber, sobre o que tá acontecendo com alguém? Quero dizer, parece que ele fugiu e disse ao pai, ao ser confrontado, que preferia morrer a se entregar.
Então, o que tudo isso diz pra você, além de que temos alguém que provavelmente está bastante perturbado? Na minha experiência clínica, as pessoas que espalham mais ódio geralmente são aquelas que menos se amam. Provavelmente era alguém, mais uma vez, que estava sofrendo, talvez sofrendo em silêncio, passando por algum tipo de crise pessoal. Mais uma vez, um término de relacionamento, algo que aconteceu e que não sabíamos, vergonha, humilhação que o levou ao limite. Não foi simplesmente um caso dele entrar nas redes sociais e adotar alguma ideologia extremista. Tinham que haver fatores pessoais. Novamente, e eu já disse isso muitas vezes, nunca é só uma coisa. Sabemos que a maioria dos proprietários legais de armas não é violenta. Sabemos que a maioria das pessoas que assiste a canais diferentes, que são extremos ou polarizados, não comete atos violentos. Nunca é só uma coisa. Vários fatores se unem e criam a tempestade perfeita. Outra coisa que temos aqui é que parece que a família dele pode ser bastante conservadora. Ele foi criado na Igreja Santos dos Últimos Dias, o que não é surpresa em Utah. O pai parece ser republicano e apoia Trump. E agora temos esse garoto potencialmente indo para o outro lado. Digo potencialmente porque há especulação online de que ele pode ter sido o chamado Groper, alguém de extrema direita. Tudo o que lemos na declaração indica o contrário, então realmente não sabemos. Eu não sei. A outra possibilidade, talvez tudo seja uma pista falsa ou apenas uma distração. Essa ideologia política, esse radicalismo, talvez seja algo muito simples. Novamente, a perda de um emprego, algum tipo de rejeição pessoal, ele buscava uma válvula de escape tóxica para seus sentimentos. E ele adotou essa ideologia para se sentir fortalecido de alguma forma. Mas talvez estejamos procurando no lugar errado porque simplesmente ainda não sabemos o suficiente. Sabe, e parece que a família dele está dizendo para as autoridades que ele tinha falado sobre Charlie Kirk e o quanto ele não gostava dele porque sentia que Charlie Kirk espalhava ódio. Mas aí temos todas essas outras coisas online, dizendo que talvez ele não gostasse o suficiente de Charlie Kirk, porque achava que Charlie Kirk não era conservador o bastante. Mas você acha que talvez, será que é possível que ele só queira matar alguém e encontrou nisso uma maneira de fazer isso? Claro, isso pode ser só o meio, isso pode ser apenas uma oportunidade para ele. Todos conhecemos pessoas com opiniões políticas diferentes, com quem talvez discordemos, mas não tentamos matá-las. Então, há claramente fatores individuais em jogo aqui que nós não conhecemos. E nos próximos dias e semanas, vamos descobrir muito mais sobre esse indivíduo. Vamos descobrir, espero, o que o motivou a fazer isso. Pode haver histórico de doença mental, embora eu sempre diga isso. Pessoas com doença mental são mais propensas a ser vítimas de violência, não autoras. Mas certamente existem certos tipos de doença mental com certos tipos de sintomas que podem levar as pessoas a cometer atos de violência. Eu sinto que essa licença da escola para onde você estava indo para a faculdade, você tinha a bolsa de estudos? Acredito que se um dia obtivermos informações sobre isso, entenderemos melhor, pois não faz sentido. Saída para a engenharia como aluna nota máxima, 34 no teste de admissão universitária americano. Sim, o 99º percentil pelos relatos é realmente brilhante. A mãe dele o chamava de gênio, e não há nada de errado nisso. Agora ele está em uma faculdade técnica, sabe, em um curso de eletricista. E não há nada de errado com isso, mas parece que temos uma grande diferença entre onde ele estava e onde ele está. Por que essa mudança social? Algo não faz sentido. Não faz sentido. E um homem está morto, 2 crianças estão sem o pai e uma esposa está sem o marido. E isso é revoltante. Dr. Daniel Buber, obrigada pelo tempo de sempre. Obrigado, Anjanette Levy. E nós vamos continuar investigando isso e tentar descobrir o que aconteceu, afinal de contas. E assim termina este episódio do Crime Fix. Sou Anjanette Levy. Obrigada pela companhia e até a próxima.